Olá! Está começando o programa OAB Nacional e traz as notícias que foram destaque na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB repudia prisão arbitrária de advogado em Caruaru, Pernambuco. Sustentação oral em pedido de liminar amplia direito de defesa. Fazenda Nacional atende a OAB e regulamenta atendimento à advocacia por procuradores. E mais, CCJ da Câmara aprova isenção de custas em processos de execução de honorários. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A OAB Nacional repudiou a ação truculenta de policiais pernambucanos que no último dia 5 de julho prenderam de forma arbitrária o advogado Sávio Delano. Segundo informações de jornais locais, ele foi acusado de desacatar um policial militar em Caruaru durante uma assembleia para a criação de um novo sindicato de vigilantes na cidade. Um vídeo que circula na internet mostra um agente do Batalhão Integrado Especializado da PM mandando o advogado entrar na parte traseira da viatura. Você vai entrar? Você vai entrar? Não precisa disso. Ou você entra ou coloca você lá dentro. Você vai entrar? Bota ele lá dentro. É minha prerrogativa de advogado. Vocês estão ferindo. Sim, Vocês sim. estão ferindo minha prerrogativa de advogado. Eu não estou tumultuando nada. Depois, ele é forçado pelos agentes da Biesp a entrar no camburão. Por meio de nota, a OAB Nacional repudiou a ação da Polícia Militar, considerada abusiva e truculenta. Para a ordem, a prisão do advogado foi vexatória, além de desnecessária a sua condução no compartimento traseiro da viatura, violando a dignidade profissional e as prerrogativas de Sávio Delano, contidas no Estatuto da Classe. A OAB Nacional espera que o governo do estado de Pernambuco adote as medidas administrativas cabíveis contra os policiais envolvidos no caso. A seccional pernambucana e o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB também se pronunciaram sobre a prisão do advogado e, através de nota, repudiaram a atitude da polícia de Caruaru. O presidente da OAB pernambucana, Rony Preus Duarte, já se reuniu com o secretário estadual de Defesa Social, Antônio de Pádua, em Recife, e entregou o pedido de providências quanto ao caso. A seccional garantiu que será realizado um ato de desagravo público em Caruaru em favor do advogado Sávio Delano. Está em vigor desde junho uma lei que assegura ao advogado a possibilidade de fazer sustentação oral no julgamento do mérito de liminares em mandado de segurança. Para a OAB, a norma amplia o direito de defesa dos cidadãos. Veja. Sempre que o profissional da advocacia pode falar em um processo, ele dá voz ao seu cliente. E com a aprovação da Lei 13.676, essa possibilidade se ampliou. A norma permite que advogados façam defesa oral dos pedidos de liminar em mandados de segurança. A liminar é um pedido de urgência dentro do processo que tem sua análise imediata por um juiz e posterior avaliação por um colegiado de juízes. Antes da aprovação da lei, essa avaliação do colegiado era feita apenas com as alegações da petição. Agora, nessa fase, a advocacia terá o papel agregador na defesa de seu cliente, já que poderá defender oralmente a parte. A lei é considerada uma conquista para o direito de defesa. Hoje será necessário convocar o advogado para que ele possa expor a tese. Portanto, amplia, concretiza o direito de defesa e melhora a relação, equilibra do advogado. A nova lei também altera uma parte da Lei 12.016 de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. A nova redação determina que, nos casos de competência originária dos tribunais, cabe ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. O mandado de segurança é um instrumento jurídico previsto no artigo 5º da Constituição Federal e tem como objetivo proteger os direitos individuais e da coletividade. Com ele é possível combater atos abusivos e ilegais do próprio Estado. É muito usado, por exemplo, para garantir o acesso do cidadão aos serviços do Sistema Único de Saúde. A Escola Nacional de Advocacia abriu inscrições com desconto para o 5º Simpósio Internacional de Direito do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação.
Os advogados e advogadas inscritos na OAB vão ganhar 10% de desconto na inscrição para a 5ª edição do Simpósio Internacional de Direito do CONSINTER, o Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação. Isso porque a Escola Nacional de Advocacia tem um convênio com a entidade. O evento acontece entre os dias 17 e 19 de outubro na Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. As inscrições podem ser feitas através do site consinter.org. Além disso, a classe pode enviar artigos que podem ser publicados na revista do Conselho Internacional. A ENA está com o edital aberto até o dia 31 de julho e serão aceitos textos de todas as áreas jurídicas. Mais uma vitória da advocacia. Agora, advogados e advogadas poderão ser atendidos pelos procuradores da Fazenda Nacional de forma imediata ou agendada. A medida, publicada em portaria pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atende a um requerimento da OAB feito em 2016 e muda o atendimento da classe no órgão. A norma também prevê que as audiências não sejam apenas para tratar de situações urgentes relacionadas à dívida ativa, mas também a processos judiciais e execuções fiscais em que os profissionais atuam representando os contribuintes. A partir de agora, advogadas e advogados terão direito a atendimento imediato ou por agendamento nas visitas aos procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A OAB, após atuar com as Procuradorias de Direito Tributário e de Defesa das Prerrogativas, saiu vitoriosa com a publicação de portaria pela PGFN, que modifica consideravelmente o atendimento da advocacia no órgão. O serviço de atendimento ao advogado, regulamentado pela Portaria 375 de 2018, determina que, no atendimento imediato, o profissional pode buscar esclarecimentos e orientações gerais sobre serviços e procedimentos, tendo caráter não conclusivo. Já na audiência agendada, advogados e advogadas podem prestar ou obter esclarecimentos que considerem relevantes sobre o caso concreto referente a requerimento administrativo ou a processo judicial. O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charlie Dias, comentou sobre as dificuldades enfrentadas pela classe e comemorou a conquista. Então ele hoje pode se dirigir à Fazenda Pública, à Procuradoria, que por determinação e por portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o procurador hoje é obrigado a atender o advogado. E se esse atendimento demandar um maior estudo de processo, revolvimento de documentos e etc., o procurador está obrigado a agendar um outro atendimento e desta feita já com todas as informações que o advogado precisa para poder solucionar o seu problema. E nós estamos todos a comemorar essa conquista. Em 2016, a OAB se reuniu com a PGFN para negociar as alterações nas regras. No documento entregue pela entidade no encontro, a ordem argumentou que a portaria anterior feria o Estatuto da Advocacia por prever somente atendimentos agendados e em casos considerados urgentes pela Procuradoria, delimitando que o assunto das audiências fossem sempre relacionado à dívida ativa da União. Na época, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou que a reclamação da classe quanto ao tema era recorrente. É inadmissível que se tenha uma postura de que um advogado, mesmo que seja ele um advogado público ou privado, que não respeite uma prerrogativa constante da própria lei. Somente profissionais com inscrição regular na OAB vão poder utilizar o serviço de atendimento ao advogado, que estará disponível a partir de 19 de setembro. Os agendamentos podem ser feitos através do serviço disponível pelo site da PGFN, utilizando o certificado digital. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que vai beneficiar os profissionais da advocacia que precisam ingressar com ação para garantir o pagamento de honorários de sucumbência. Se aprovada, a norma vai isentar a classe de pagamentos das custas processuais ao final do processo. O texto já passou na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo o projeto de lei que isenta advogados e advogadas do pagamento de custas processuais nos casos de ações de cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios sucumbenciais.
Sempre que um profissional da advocacia ganha uma causa, além do honorário contratual, que é o valor acordado com o seu cliente, ele tem direito de receber os honorários sucumbenciais, que é o pagamento devido por quem perde a causa. E quando o advogado não consegue receber essa sucumbência, ingressa com uma ação de execução para fazer a cobrança. Assim, ao final do processo, ele tem que pagar as custas que são abatidas do valor recebido, o que gera um prejuízo. Por isso, esse projeto de lei é tão importante para a classe. A proposta agora segue para a tramitação do Senado Federal e a OAB entende que a aprovação final faz justiça para a advocacia ao não impor custos justamente a quem busca o devido pagamento dos próprios honorários, cuja natureza é alimentícia e de subsistência. A Comissão Nacional de Legislação do Conselho Federal da OAB está acompanhando o andamento desse projeto no Congresso Nacional. Isso é uma grande economia no bolso dos advogados, portanto a isenção é um merecido reconhecimento àquele que é indispensável à administração da justiça. Além disso, é preciso lembrar que o advogado é frequentador dos fóruns e recebe sucumbências quase que diariamente. Portanto, isso se avolumando torna um custo que às vezes não compensa o processo de execução, a morosidade. Essa isenção é um estímulo para que ele possa cobrar e, de certa forma, também para que nós possamos diminuir o número de honorários pendentes no Poder Judiciário. Uma parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e a Associação dos Advogados de São Paulo vai promover cursos de férias nos meses de julho e agosto sobre direito trabalhista e doutrina e jurisprudência do direito civil. As aulas serão realizadas nas sedes das escolas superiores de advocacia nos estados ou nas seccionais da OAB. As palestras são transmitidas via satélite para todos os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado. Todas as informações estão no site da Associação dos Advogados de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lançou uma ferramenta que vai possibilitar à advocacia peticionar e acompanhar as demandas processuais que tramitam no tribunal. É a Central do Processo Eletrônico. A OAB esteve no lançamento no mês passado. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou do lançamento da Central do Processo Eletrônico no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O novo sistema de peticionamento permite o acompanhamento e a gestão de processos online. A plataforma, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação e pela Secretaria Judiciária do STJ, é totalmente dedicada a usuários externos, como advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e tribunais e demais operadores jurídicos. Dentre as funcionalidades disponíveis estão o encaminhamento e visualização de petições de modo personalizado, que podem ser acessadas por computadores, tablets e smartphones. Os profissionais da advocacia podem utilizar a Central do Processo Eletrônico num único cadastro na plataforma via certificação digital. Cláudio Lamáquia ressaltou a relevância da ferramenta com tamanho simbolismo para a advocacia e para a sociedade e destacou ainda a importância de homenagear os servidores que trabalharam em prol da melhoria e modernização da justiça. Não tenho dúvida alguma de que para todos nós, advogados e advogadas, e para todos os demais operadores do direito, será fundamental o acompanhamento e o aprimoramento constante de uma ferramenta como esta. E, portanto, eu aqui, em nome da OAB, ministra-presidente Laurita Vaz, eu quero saudar, além do projeto, além exatamente das homenagens, também a visão, porque a visão da participação ela é fundamental. Hoje nós somos mais de 1.100.000 advogados e advogadas brasileiros. E, portanto, temos que participar de momentos como estes e de experiências e de programas que sejam eles colocados à disposição de todos os operadores do direito. O Conselho Nacional de Justiça realizou em junho um seminário com participação de jornalistas e advogados para debater os 30 anos da Constituição Federal sem censura. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, foi um dos palestrantes. Dentre os diversos aspectos democráticos da Constituição Cidadã de 88, está o da liberdade de expressão, que engloba outras garantias, como a liberdade de imprensa e de viver em uma sociedade sem censuras, com livre manifestação de pensamento. E para refletir e celebrar todas essas conquistas, o Fórum Brasileiro sobre Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, promoveu o seminário
30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. No discurso que abriu o seminário, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, lembrou que uma imprensa livre garante a democracia e o bom funcionamento de outras instituições. E sem a imprensa livre, a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. E nós sabemos que, em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, foi um dos palestrantes do seminário e destacou o histórico de lutas da ordem pelas garantias constitucionais, enfatizando a importância das liberdades de expressão e de imprensa. A OAB, na sua história, ela se confunde exatamente com a história da própria democracia do Brasil. O DNA da OAB é exatamente o DNA da democracia. E, por isso, a ordem lutou tanto pela possibilidade de liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, né? Dois fatores garantidores, inclusive, da nossa democracia, sabemos todos disto, né? Na verdade, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são pilares efetivos da nossa própria democracia. Dados de ações judiciais sobre liberdade de imprensa foram apresentados durante o seminário. Segundo o CNJ, existem hoje cerca de 300 mil ações contra jornalistas. Uma análise de processos judiciais contra comunicadores resultou em um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, que reuniu informações de processos existentes em cadastros das Associações Brasileiras de Jornalismo Investigativo, Nacional de Jornais, a ANJ, e Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Os dados mostram que, em um universo de 2.373 processos, mais da metade dos pedidos são por danos morais e relativos ao direito eleitoral, sendo que essas ações geralmente são propostas por candidatos ou partidos políticos, questionando matérias que teriam prejudicado sua imagem junto ao eleitorado. A liberdade de imprensa estabelece um ambiente no qual, sem censura ou medo, várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas. E para cumprir sua função de informar, é necessário que a imprensa possa confrontar as diversas opiniões existentes. E é a partir daí que nascem os processos no judiciário. De acordo com uma pesquisa do CNJ acerca das ações judiciais sobre liberdade de imprensa, a maioria das ações, quase 60%, versam sobre difamação e calúnia, o que, na visão dos palestrantes, é uma forma de censura. Essa censura judicial foi tema das palestras dos jornalistas Fábio Panúzio e Renata Luprete, que falaram de situações contra profissionais de comunicação, inclusive com ameaças de morte e assassinatos. Eles também destacaram a importância da luta contra a censura e enfatizaram quão prejudiciais são para os jornalistas todas essas ações judiciais. A nossa luta é para acabar definitivamente com o com a censura prévia, porque essa, na real, não acabou ainda. Um único processo ou um único conjunto de ações coativas usando a justiça penaliza demais o jornalista. O Centro de Estudos Judiciários vai realizar nos dias 13 e 14 de setembro a segunda jornada de Direito Processual Civil, com o objetivo de padronizar as interpretações sobre o novo Código de Processo Civil. Quem quiser participar tem até o dia 20 deste mês para sugerir e enviar propostas de enunciados para a jornada. O evento vai acontecer na sede do Conselho da Justiça Federal, o CJF, e contará com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, professores e especialistas. Mais informações no site do CJF. A sustentabilidade é uma preocupação social e a OAB também está engajada nessa causa. O prédio do Conselho Federal passou por várias mudanças estruturais que estão garantindo economia de recursos naturais e de dinheiro. A gente foi conhecer esse novo modelo de gestão. Todo mundo sabe que o consumo consciente gera economia financeira e de recursos naturais. E com estratégias eficientes, nem a sustentabilidade nem o dinheiro escorrem pelo ralo.
No prédio do Conselho Federal da OAB, isso já é realidade. Em pouco mais de 2 anos, com a aplicação de gestão consciente, os gastos com água, energia e manutenção foram reduzidos. Uma economia de quase R$500 milhão por ano. Então, a observação da necessidade diária é que trouxe ao Conselho Federal da OAB a ideia inicial da sustentabilidade, né? E a partir desse momento, com apoio incondicional da diretoria, chegamos ao que vocês viram aqui. Um bom exemplo foi o fim da manutenção com a pintura do piso e paredes nos 3 andares da garagem do prédio. A cada 6 meses, era necessário fazer retoques com tintas consideradas prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Só com esses reparos e limpeza da área, eram gastos cerca de R$45 mil a cada 6 meses. Hoje, após a aplicação do epóxi, um porcelanato líquido, essa manutenção será feita a cada 10 anos. Tudo isso resulta numa redução de gastos de quase R$900 mil. E as ações sustentáveis não param por aí. A troca de todas as lâmpadas por material de LED poupou mais de 3 mil na conta de energia. A ideia é reduzir ainda mais esse gasto com a implantação do sistema de energia fotovoltaica, que está em andamento. E quando o assunto é energia de água, o prédio do Conselho Federal da OAB também está preparado. Nos banheiros, não é mais necessário acionar a descarga se o resíduo for apenas líquido. Nesse caso, é só apertar o dispenser que contém um produto bioquímico, poupando o uso da água. E as torneiras push dosam a quantidade de água, evitando vazamentos e desperdício. O interessante não são as medidas em si, mas como isso muda os nossos hábitos. Então, no final das contas, a gente vê que o impacto dessas medidas é mais na mudança de hábitos. Isso é muito positivo. Inclusive, a gente leva isso para casa, né? Acaba incorporando, internalizando essa mudança de hábitos. Os copos descartáveis, que demoram de 250 a 400 anos para se decompor na natureza, também estão em desuso por aqui. Todos os funcionários ganharam canecas de porcelana e têm satisfação em participar de iniciativas de consumo consciente. É muito importante para os funcionários estarem inseridos no processo de conscientização sobre gerações futuras. Tanto que, inclusive, nós aderimos à campanha das canecas, porque substituindo os copos descartáveis, a gente consegue ter uma utilização muito mais consciente. É uma coisa muito boa e vantajosa, tanto para a gente, porque a gente vê que a empresa está ligada com a questão da sustentabilidade e a questão de poder fazer parte, né? Como funcionário, isso é muito bom. Eu acho que é um tema da maior atualidade, né? Considerando a crise hídrica pela qual vive o Distrito Federal. Crise essa que também foi perpassada em alguns anos atrás pelo Estado de São Paulo. E eu acho que as pessoas hoje têm que ter uma conscientização maior quanto à utilização da água e reaproveitamento, né? Por meio do sistema central de ar-condicionado, também foi possível economizar água. Isso porque a refrigeração do ar gera por hora 120 litros de água limpa, que são armazenados em caixas de água para reutilização. Os mais de 2 mil litros de água que são canalizados e estocados diariamente do sistema de ar-condicionado são reutilizados de diversas maneiras. Uma delas é aqui para aguar os jardins externos da fachada do Conselho Federal da OAB, as plantas do orquidário e para fazer a limpeza do térreo e dos 3 andares de garagem do prédio. O projeto é coordenado pela Gerência Administrativa e de Recursos Humanos do Conselho. Todo esse trabalho apresenta um saldo para lá de positivo. No último ano, a OAB economizou R$200 mil com a sustentabilidade hídrica, 78 mil com a implantação de torneiras do sistema push, 36 mil com a água residual do ar-condicionado e 32.977 com os dispensers bioquímicos. O uso consciente da água rendeu uma economia de quase R$8 mil entre os anos de 2015 e 2018. Agora, a ideia é incentivar todo o sistema OAB a aplicar a redução de gastos que gerem sustentabilidade. A proposta foi aprovada pelo Colégio de Presidentes das Seccionais, que irão analisar como essas medidas podem ser implementadas em cada estado. O Conselho Federal também pretende criar um selo OAB verde, a fim de condecorar as ações de sustentabilidade hídrica e energética nas seccionais.
nós vamos dialogar com as seccionais, com cada seccional, são 27 seccionais, nós temos uma estrutura instalada em cada local, portanto com prédios, com edificações variadas, e nós vamos apresentar para as seccionais esse projeto de forma mais minuciosa, mostrando a relevância da ação, do trabalho, que acompanhado disso como estímulo e também como reconhecimento, como uma forma de repercutir mais favoravelmente, vamos instituir o selo verde da OAB, de forma a reconhecer, de forma a certificarmos essas ações exitosas e realçando também o impacto orçamentário sobre o orçamento da entidade, porque não só na redução da demanda hídrica, da demanda energética, mas também é uma gestão exitosa na otimização dos recursos orçamentários da entidade, que é da advocacia, no custeio da sua estrutura. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.